Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula hoje sobre ângulos, a aula mais completa aí para o UBMAP, para o Enem, né? Então a gente tem muitos casos aqui e qual a ideia central do vídeo de hoje? É descobrir basicamente como achar ângulos. Tem muitas questões que você precisa achar ângulos, encontrar ângulos. E nessa aula aqui a gente vai aprender tudo, né? Ou quase tudo a nível Enem e UBMAP, né? Das coisas mais úteis. Então temos aqui várias imagens, vamos estar analisando cada uma delas. Mas já vão se inscrevendo aí, né? Primeiramente, deixando o like, fortalecendo o canal para poder estar trazendo mais conteúdo para vocês, porque isso incentiva bastante, né? E ative o sininho para estar recebendo as notificações quando novos vídeos forem lançados. Então vamos lá. Primeiro caso, retas paralelas cortadas por uma transversal. Cortadas por uma transversal. Então, olha só, pessoal, qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho duas retas paralelas, o que são retas paralelas? Retas que nunca se cruzam. A distância entre elas é sempre igual, né? Então, você pega aqui a distância, né? A distância x. Aí você pega a distância em outros dois pontos aqui, ó. Também vai ser x. Então, sempre vai ser a mesma distância. As retas, elas não vão se aproximando até um ponto tocar. Não, elas nunca vão se tocar, pois elas sempre são equidistantes. Ou seja, sempre estão igualmente distantes, né, em qualquer ponto. Então, qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho essas retas paralelas e eu passo um transversal, esse ângulozinho daqui vai ser igual a esse ângulozinho daqui. A ideia é essa. E a partir disso, a gente consegue descobrir muitas coisas novas. Então, olha só que interessante. Deixa eu deixar isso aqui anotado por enquanto. Tranquilo? É da mesma maneira, né? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo daqui. Por que disso? Porque quando a gente tem uma reta, o ângulo formado pela reta aqui, ó, ele é sempre de 180 graus, certo? Um círculo, ó, você tem um ponto. Aí você tem um círculo ao redor dele. A gente diz que esse círculo tem 360 graus. Os matemáticos graduaram uma volta em 360 fatiazinhas. Então, ó, você tem 360 grauzinhos. A ideia é essa, certo? Então, se você pega, ó, peguei a caneta. Aí eu pego ela aqui, ó, e dei um giro. Ela voltou para o mesmo ponto, eu dei um giro de 360 graus, certo? Eu dei uma volta. Então, a reta, ela é como se fosse uma meia volta, né? Porque eu tenho uma volta completa aqui, ó, que é um círculo. Se eu passo uma reta no meio, né? O ângulo aqui pela reta é a metade do ângulo, né? Tem 180 para cima e 180 para baixo. É uma meia volta, bem simples. Então, observando isso, se eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo alfa, e eu sei que esse ângulo também é um ângulo alfa, né? Aí eu falo que aqui é um beta, aqui vai ter que ser beta também. Por quê? Porque, olha só, o alfa mais esse daqui dá 180. Aí eu falei que esse aqui é beta. Só que isso aqui também é uma reta, então aqui também tem que dar 180 e aqui é beta. Mas também pelo mesmo motivo, né? Porque tem retas paralelas e cortam isso aqui intuitivamente, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas intuitivamente você percebe que o ângulo é igual. Não vou entrar em muitos detalhes. Vocês entendendo isso já é suficiente. E vou estar mostrando uma coisa interessante aqui agora, que aí a gente vai dar uma aprofundada maior nessas retas paralelas cortadas por transversal. Que esses ângulos que eu formo aqui, ó, alfa e beta. Eu tenho duas retas que elas se cruzam em um ponto. Elas são concorrentes. Então olha só que interessante. Tem uma propriedade que diz que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. O que isso quer dizer? Se eu tenho duas retas que se cruzam, os ângulos que são opostos pelo vértice, o que quer dizer? Se eu tenho esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são opostos. Por quê? Porque tem um vértice, né? Aí tem um ângulozinho aqui para cima e um ângulozinho para baixo. Eles são opostos pelo vértice. Da mesma maneira, esse outro ângulo aqui é oposto a esse daqui, né? Tem um aqui para a direita e um aqui para o outro lado. A ideia é essa. Eles não são adjacentes, né? Não estão um ao lado do outro. Esse aqui é adjacente a esse. Agora esse aqui é oposto a esse, né? Então ângulos que são opostos são iguais. E por que disso? Ó, vamos dizer que esse ângulo é alfa e que esse daqui é beta. Como isso aqui, ó, é uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Esse ângulo aqui é 180. Então o que a gente tem? Temos que alfa mais beta é igual a 180. Tranquilo? Só que olha só, vamos chamar esse ângulozinho aqui, sei lá, de ângulo X, pode ser. Usar letras comumente utilizadas. Então, vocês concordam comigo que isso aqui também é uma reta? Né? Essa parte aqui, ó, isso aqui é uma reta, né? Então, o que acontece? Que esse ângulo daqui também tem que ser 180. Né? Porque o ângulo de uma reta, né? Tem uma reta aqui, qualquer ângulo aqui, né, ao redor de um ponto é 180. Então eu tenho esse ponto aqui, esse ângulo tem que ser 180. Então, x mais beta é 180. Só que olha só, pessoal,
Vocês concordam comigo que se beta somei alguma coisa, chega no 180, aí o beta somei outra coisa, também chega no 180, é porque o alfa aqui vai ter que ser igual a x? Sim, e é bem simples de encontrar isso. Como a gente pode fazer a continha, se isso é igual a isso, né, 180 está ali igual nas duas, eu posso igualar isso a isso, né, porque ambos são igual a 180. Então alfa mais beta é igual a x mais beta. Eu posso retirar beta dos dois lados da equação, que não vai alterar o resultado, né? É igual ter uma balança, você tira a mesma coisa dos dois lados, não altera. Então, isso aqui some, ficou o quê? Alfa igual a x. Então, esse x aqui é igual ao alfa. Então, a ideia é essa. Então, aqui também é alfa. Tranquilo? O ângulo que está oposto é igual. Da mesma maneira, né? Aqui vai ter que ser o quê? Aqui vai ter que ser beta, porque está oposto a esse beta daqui. Tranquilo. Então, sabendo disso, a gente consegue dar uma analisada agora nessas retas aqui, ó, paralelas. Se a gente tem... deixa eu até mudar de cor. Temos essa reta aqui, ó. E essa reta aqui, elas estão se cruzando nesse ponto. Então, qual a ideia? A ideia é que esse ângulozinho daqui tem que ser igual a esse ângulozinho. Eles são opostos pelo vértice. Que vértice é esse daqui, ó. Então, aqui tem que ser alfa. E aqui tem que ser beta, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Então, você tem aqui o espaço interno, né? Interno às retas, né? Aí você tem uma reta que cruza as retas paralelas. Então, um ângulo que está do lado direito vai ser igual ao ângulo que está lá do lado esquerdo, né? Esse ângulo aqui, ó, que está do lado direito é igual a esse ângulo que está do lado esquerdo. Então, eles são alternos internos. Tranquilo? Eles são alternos, né? Do lado direito e do lado esquerdo, né? Eles estão internos às retas paralelas. Tranquilo? Então, isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, ó, aqui tem que ser alfa também, né? Porque esse é oposto a esse, por esse vértice. E aqui é beta, porque esse é oposto a esse. Então, já fiquem isso aqui em mente, que isso aqui é muito importante mesmo. Tranquilo? Já entenderam aí os ângulos alternos internos das retas paralelas, oposto pelo vértice. Agora vamos para isso aqui, ó. A gente tem um polígono regular. Tranquilo? Não vou nem tratar um polígono regular inicialmente. Vamos tratar um polígono qualquer. Eu tenho um polígono com N lados. E eu quero encontrar os ângulos, a soma dos ângulos internos. Então eu tenho esse ângulo, é um ângulo interno, né? Está interno ao polígono. Tenho esse ângulo, tenho esse, enfim. Eu tenho todos os ângulos internos e eu quero saber a soma deles. Aí tem uma fórmulazinha que eu encontro. Como é que eu faço? Faço assim, ó. N menos 2 vezes 180. Só isso. Muito fácil mesmo. Então, olha só. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um hexágono, tem 6 lados. Então, se eu quero saber a soma de todos os 6 ângulos, né? O que eu faço? 6 menos 2, entre parênteses, multiplicado por 180. 6 menos 2 dá 4 vezes 180. Isso aqui dá 720. Então, a soma dos ângulos dá 720. Muito tranquilo. E o que acontece com polígonos regulares, né? Polígonos regulares, eles vão ter todos os ângulos iguais. Deixa eu anotar a fórmula aqui. Como assim todos os ângulos iguais? Simples. Esse ângulozinho vai ser igual a esse, que é igual a esse, todo igual a esse, igual a esse, igual a esse. Bem simples a ideia. E além disso, polígonos regulares têm todos os lados iguais. Então, você viu um hexágono que todos os lados do hexágono são iguais? Então, todos os ângulos vão ser iguais. Ah, você viu um retângulo com todos os lados iguais. No caso, é até um quadrado, né? Um quadrado é um polígono regular. Quadrado é um quadrilátero com todos os lados iguais. Então, todos os ângulos aqui vão ser iguais, né? A gente sabe que todos os ângulos de um quadrado são 90 graus, inclusive. Então, a ideia é essa. Polígonos regulares, né? Tem todos os lados iguais, eles têm todos os ângulos iguais. Então, olha só. Já sabemos que a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus. Aí, digamos que esse hexágono é irregular e a gente quer saber um ângulo interno dele, né? Que ângulo vai ser esse? É só você pegar a sua conta e dividir por N, que também é a quantidade de lados, né? Ou seja, a quantidade de ângulos. A quantidade de ângulos e de lados vai ser a mesma. Então, peguei a quantidade de lados, menos 2, multipliquei por 180. Se o polígono for regular, isso aqui se for regular, né? Porque todos os ângulos são iguais. Aí você divide pela quantidade de ângulos, que é a quantidade de lados. Então, 720 dividido por 6 dá 120. Então, todos os ângulos aqui, ó, são 120 graus. Tranquilo? A ideia é essa. Deixa eu deixar isso aqui. Tranquilo. Deixa eu até botar uma bolinha aqui de graus. Tranquilo? Beleza. E da onde vem isso? A gente pode até pensar. Deixa eu fazer até aqui embaixo. A gente vê que tem muita coisa para te aprender.
É porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como é que a gente descobre isso? Ó, a gente tem um triângulo, a gente tem aqui uma reta paralela à base do triângulo. Você tem aqui a base, aí você tem uma reta paralela, né? Então olha só, falar que esse ângulo aqui é um ângulo A, esse é um B e esse é um C. Pelo que eu mostrei para vocês das retas paralelas cortadas por ponto transversal, eu posso considerar que essa base é como se fosse uma reta paralela e os lados estão cortando as retas. Deixa eu dar uma inclinada aqui. Não sei se eu vou conseguir deixar tão bonitinho, mas vocês estão entendendo. Não vai ficar tão bonitinho, mas vocês estão entendendo. Aqui eu tenho outra reta. Então qual é a ideia, pessoal? A ideia é que, olha só, esse ângulo daqui vai ser igual a esse ângulo daqui, né? O que está do lado direito vai ser igual ao ângulo que está do lado esquerdo, né? Então aqui o que está aqui do lado direito vai ser o que está aqui do lado esquerdo. Então aqui é B. Tranquilo? Né? Ó, tem essa reta e essa reta. Que são paralelas. Cortei por esse traço. Então, esse ângulo é igual a esse. Da mesma maneira, né? Se eu tenho esse ângulo, vai ser igual a esse. Tranquilo? Então, olha só. Esse ângulo aqui todo, ele é 180. Por quê? Porque isso aqui é uma reta. E o ângulo ao redor de um ponto, de uma reta, é 180. Então, A mais C mais B é igual a 180 graus. Só que A mais B mais C é a soma dos ângulos internos. Aqui, ó. A mais B mais C. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tranquilo? Beleza. Então, a gente pode pensar que a partir disso que a gente encontra essa fórmula aqui, ó, né? Porque dentro de um polígono a gente consegue fazer n menos 2 triângulos dentro dele, né? Então olha só, vamos olhar para esse hexágono. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos olhar para esse hexágono. Vamos tentar traçar triângulos. Então ó, a gente tem aqui um triângulo, a gente tem dois, e aqui a gente fez mais um. No caso, quantos triângulos a gente fez? A gente fez 4, né? Então a gente tinha 6 lados. E quando a gente chegou? 4 triângulos. É de fato, né? Eu pego 6, tiro 2, chego no 4. Então a ideia é essa. É porque dentro de um polígono eu consigo fazer um polígono de n lados. Eu faço n menos 2 triângulos. Se cada triângulo tem 180 graus, n menos 2 é 180. Então a ideia é essa, bem tranquilo mesmo. Então vamos olhar aqui para nossas próximas propriedades. Essa aqui envolvendo o círculo. Olha só, pessoal. Essa aqui é bem interessante. Temos, digamos que a gente tem aqui o centro do círculo. O que é o centro do círculo? O círculo é o conjunto de pontos equidistantes a um mesmo ponto central. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, né? Aí eu pego esse ponto aqui, tá uma distância x. Eu pego esse ponto aqui, tá a mesma distância x. Eu pego, sei lá, esse ponto aqui, tá a mesma distância x. Então, esse aqui é o centro, né? O centro é aquele ponto que está ali no meio do círculo, basicamente isso. Então, tem aí o centro do círculo. E todos os outros pontos estão, né, tem a mesma distância em relação a esse ponto. Então, qual é a ideia? É que se eu pego e faço um ângulo central, o ângulo central é o quê? O ângulo partindo do centro. Então, olha só, eu tenho esse arco de circunferência, é um pedacinho da circunferência, né? Eu tenho a bola toda aqui, digamos assim, e eu peguei só um pedaço, né? A gente pode dizer que tem como se fosse um olhinho, olha só, um olhinho observando esse arco, né? Por quê? Porque esse arco está delimitado por essa reta e essa reta, né? Então esse ângulo central aqui eu vou chamar de alfa. Esse ângulo está olhando para o arco aqui em azul, né? Tanto que eu botei em azul. Isso é um ângulo central. Aí eu tenho esse ângulo aqui, ó, x. Só que olha só que interessante, tem uma propriedade que diz que esse ângulo x que ele é chamado de ângulo inscrito. Por que ângulo inscrito? Porque ele parte de um ponto que está sobre a circunferência. Ele é um ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central, se estiver olhando para o mesmo arco. Então olha só, eu tenho essa reta aqui e essa reta aqui. Percebeu que ela está delimitando o mesmo arco? Né? Está delimitando o mesmo arco. Se está delimitando o mesmo arco, então o ângulo vai ser a metade desse ângulo central, né? Então se aqui é alfa sobre 2. Né? E isso aqui é bem facinho de demonstrar e é bem rápido. Então esse aqui eu vou estar demonstrando, né? Porque esse aqui não vai demorar muito. Então aqui, ó, tem um ângulo, o centro do círculo, aí tem um ângulo central. Aí eu tenho aqui, ó, vou fazer um ângulo inscrito.
Tá vendo que ambos estão delimitando o mesmo arco, né? Estão olhando para o mesmo arco. A gente tem esse ângulo, a gente tem essa reta e essa, tá olhando para esse arco. Da mesma maneira, essa reta e essa reta tá olhando para esse arco, beleza. Então, olha só. Eu posso fazer uma reta partindo desse ponto aqui, ó. Que vai passar lá pelo centro. E vai para o infinito, digamos assim. Beleza. Então, olha só, pessoal. Vocês concordam comigo que esse segmento é igual a esse? Né? É igual. Vou botar o centro em preto aqui, ó. Aqui em preto. É igual. Por quê? Porque isso aqui são, né, esse segmento e esse são raios da circunferência, né? Ó, esse ponto até aqui, do centro até esse ponto da circunferência, é um raio, é a distância, né? E o centro está sempre equidistante de qualquer ponto da circunferência. Então, ó, isso aqui é um raio da circunferência, isso aqui também, né? Isso aqui também é outro raio, né? O que é o raio? A distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Esse é o chamado raio. Então, eu tenho que esses segmentos são iguais. E eu não mostrei para vocês ainda, mas um triângulo, vou mostrar para vocês aqui agora. Um triângulo com dois lados iguais, chamado triângulo isósceles, tem dois ângulos iguais. Então, cuidado, vocês têm que ver aqui, ó. Os ângulos que vão ser iguais são os ângulos que estão opostos aos lados iguais, né? Então, eu tenho esse lado é igual a esse. Então, qual é o ângulo que está oposto a esse lado? Esse daqui, ó, que está oposto, tá vendo? E qual o ângulo que está oposto a esse lado? Ah, esse daqui, é que está oposto. Então, a ideia é que esse ângulo e esse ângulo vão ser iguais. Então, aqui pode ser um alfa, aqui pode ser um alfa. Tranquilo, simples assim. Triângulo com dois lados iguais, vai ter os dois ângulos iguais. O ângulo que pode ser diferente é o ângulo que estará entre os lados iguais, né? O ângulo que está entre os lados iguais é o que pode ser diferente. Por que pode? Porque nem sempre vai ser, né? Se esse terceiro lado for igual, esse é um triângulo regular, digamos assim, um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, entra naquele caso lá que eu falei para vocês, de um polígono regular, tem todos os lados iguais, então vai ter todos os ângulos iguais. Então, não somente esse vai ser igual a esse, mas esse aqui também vai ser igual, né? Então, a ideia é essa. Mas só tem dois lados iguais, então só tem dois ângulos iguais. Só vai ter os três ângulos iguais se os três lados forem iguais. Tranquilo. Então, vamos voltar para cá. Então, olha só esse triângulo aqui agora, ó. Esse triângulo em roxo. Vocês percebem que ele tem dois lados iguais? Sim, tem dois lados iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, vou falar que aqui é um x e aqui é um x. Tranquilo. E esse triângulo aqui, ó, ele também tem dois lados iguais. Esse lado é igual a esse. Então, tem dois ângulos iguais. Eu vou falar que aqui é um y e aqui é um y. Tranquilo. Agora eu vou ensinar mais uma coisa para vocês. Tem bastante coisa. Então, fiquem atentos aí para vocês não estarem perdendo nada. Que é um ângulo aqui, ó. Digamos um ângulo suplementar, né, a um certo ângulo do triângulo. Como assim, Vitor? O ângulo suplementar é aquele que forma 180 graus somado com o outro. Então, olha só. Eu tenho um ângulo, sei lá, um ângulo A aqui, ó. Esse ângulo aqui ele vai ser suplementar, porque o A mais esse daqui forma 180. Tranquilo. Mas olha só, eu vou falar que esse ângulo aqui é B e que esse ângulo aqui é C. Então, o que acontece? Temos que A mais B mais C. Vou ter que botar esse B mais C entre parênteses, vocês vão ver por quê. Igual 180. Só que olha só, eu vou falar que esse aqui é um ângulo X, esse daqui. E temos que A mais X também é igual a 180. Vocês estão entendendo por quê, né? Essa primeira conta é igual a 180 porque a soma dos ângulos do triângulo, que eu mostrei para vocês, soma dos ângulos internos, forma 180. E a soma, né, desses ângulos aqui é o ângulo da reta, que é meia volta. Então também forma 180. Então o que acontece? Tenho que A mais isso daqui dá 180. Porém, A mais isso daqui também dá 180. Então, esse B mais C tem que ser igual a X, né? Pode até fazer A mais B mais C, vai ter que ser igual a A mais X. Então, você tira o A dos dois lados, você pode fazer isso. Ficou B mais C igual a X. Então, qual a ideia? É que esse ângulo de fora aqui, ó, ele tem que ser igual a soma dos outros dois ângulos. Então, aqui é B mais C. Tranquilo? Então, vamos estar observando. Aqui, ó. Temos aqui esse ângulozinho daqui. Aí, esse ângulo, ele tá, ó, tá vindo uma reta aqui por fora. E tá complementando, suplementando, né, esse ângulo. Então, esse ângulo daqui, ele vai ser a soma dos outros dois, né? Os outros dois lá afastados. Vamos botar aqui só para vocês não confundirem. Eu tenho o ângulo aqui, aí eu tenho um ângulo que junto com ele forma 180. Então, esse ângulo é a soma dos outros dois lá longe, ó, né? Então, olha só. Esse ângulo aqui é a soma dos outros dois. Então, aqui é 2x. Da mesma maneira, esse ângulo é a soma desses dois, né? 2y. Tranquilo? Beleza. Então, o que a gente tem?
temos que o ângulo central é o quê? 2x mais 2y. E qual é o ângulo inscrito? X mais y. Então a ideia é que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ou que o ângulo inscrito é metade do ângulo central, né? Você pode dizer dessas duas formas. Beleza? Então, temos aqui, ó, como mostrei, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Beleza? E sobrou o ângulo a partir de uma reta tangente. Pra gente ver aqui, ó. Eu tenho uma reta tangente à circunferência. O que é uma reta tangente à circunferência? É uma reta que toca a circunferência em apenas um ponto. Então, eu vou falar que é nesse ponto aqui, ó. Aí, o que que nós temos? Temos que a gente pegou essa reta tangente e a partir dela a gente traçou um traço aqui, ó, que tocou a circunferência lá em outro ponto, né? Aí formou esse ângulozinho. Não, vou botar até outra letra para não confundir, para não achar que é igual, né? Outro ângulozinho. E qual a ideia? É que esse ângulozinho vai ser a metade do ângulo central também. Então, se o ângulo central é alfa, e esse ângulo aqui é alfa sobre 2. Ou seja, então, é igual ao ângulo inscrito, né? Então, se você tem aqui, ó, uma circunferência, aí você fez uma reta tangente. Você fez uma reta tangente, aí você traça um ângulo, traça esse ângulo aqui, ó, né? Formou um ângulo alfa aqui. Aí você tem um ângulo inscrito na circunferência, né? Peguei um ponto na circunferência, liguei até lá, liguei até esse ponto aqui, né? Porque olha só, esse ângulo da tangente está observando esse arco aqui, ó, que pega até aqui no ponto. Agora esse ângulo inscrito também está observando o mesmo arco. Se eles estão observando o mesmo arco, eles são iguais. Tranquilo? E aí entra um caso interessante, que olha só, é o caso que ele é bastante conhecido, que a partir do ângulo da tangente, a gente liga ele até o centro. E esse ângulo vai ser 90 graus. Nossa, Vitor, por que 90 graus? Sempre que eu tenho um círculo e uma reta tangente, aí eu saio do ponto da tangente e vou até o centro, forma 90 graus, por quê? Porque olha só, eu tenho aqui o centro. Se saindo aqui do ponto de tangência e passando pelo centro, eu vou formar uma reta, né? Um diâmetro aqui. E esse ângulo aqui é 180. Então o que acontece? 180, né? Porque é metade da volta, filho. Se eu tenho um círculo, aí eu tenho o centro, aí eu passo uma reta pelo centro, eu estou dividindo o círculo na metade, né? Se eu estou dividindo o círculo na metade, esse ângulo aqui vai ser metade também. Então se aqui é 180, como a gente viu, o ângulo a partir da tangente tem que ser metade. Metade de 180 é 90 graus. E 90 graus pode ser representado assim, ó, um ângulo de 90 graus. Você pode representar como um quadradinho, né? Quadradinho com um pontozinho. Tranquilo? Tranquilíssimo. Bom demais. Beleza. Então, até aqui, tudo tranquilo. Já entenderam bastante coisa. Tem esse caso legalzinho da asa delta que eu decidi trazer para vocês. Que ele é bastante conhecido. Que é o quê? Esse ângulo aqui por fora da asa delta é igual à soma dos outros três ângulos. Por quê? Bem simples de provar isso também. Vamos falar que esse aqui é um ângulo A, B e C. Aí tem esse ângulo aqui que é D, né? Como a gente viu, a soma dos ângulos... Como é que eu acho a soma dos ângulos internos de um polígono? N menos 2, né? Vezes 180. A asa delta tem 4 lados e 4 ângulos. Então, no caso aqui, no N, eu boto 4. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180 igual a 360. Então, a soma dos ângulos internos é 360. Até aí, tranquilo, né? Beleza. Então, A mais B mais C mais D é igual a 360. Até aqui, beleza. Então, olha só, pessoal. Se eu falar que esse ângulo de fora aqui é um ângulo E, vocês concordam comigo que D mais E, né? D mais E. Deixa eu botar entre parênteses para vocês verem uma coisa interessante. Também é 360? Também é 360. Por quê? Porque isso aqui é uma volta, é um círculo. Eu tenho um ponto aqui, ó. O ângulo D mais E é basicamente o ângulo todo. Né? Deu uma volta ao redor do ponto. Então, 360. Então, o que acontece? Eu tenho D mais alguma coisa aqui, A mais B mais C, deu 360. E o D mais o E deu a mesma coisa. Então, qual a ideia? É que o E tem que ser igual a mais B mais C. Então, esse E aqui é A mais B mais C. Ou seja, é o ângulo, a soma dos outros três ângulos, né, que estão distantes dele. Tranquilo? Bora lá para as próximas propriedades. Essa aqui eu já mostrei para vocês. Tem dois ângulos iguais. Tem dois lados iguais, tem dois ângulos iguais. E aqui o caso da dobradura, que isso aqui cai muito na UBMAP, né? Como é que acontece? Antes, digamos, eu tinha esse retângulo aqui, né? Uma folha de papel, uma tira de papel. E essa tira de papel, ela sofreu uma dobradura a partir desse traço aqui, ó, né?
Beleza. Então, se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo alfa, se eu dobro a folha de papel, o ângulo ele vai dobrar também. Então a ideia é muito simples. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo que dobrou, vai ser igual a esse, porque a folha simplesmente foi dobrada. Então alfa aqui e aqui tem que ser alfa. É só isso, Vitor. É só isso. Só isso. Então se eu tenho uma folha de papel aqui, ó. Tem uma folha de papel. Digamos que isso aqui é um quadrado, não parece. Deixa eu tentar aproximar para ficar um quadrado. Acho que agora ficou melhor. Aí eu faço uma dobradura a partir do meio. Né? Aí virou. Aí a partir dessa dobradura, ó. Eu fiz uma dobradura aqui a partir do meio, né? Fiz esse tracejado para representar o meu corte, né? Não é bem um corte, é só a dobradura no caso. Fiz a dobradura. Aí virou o quê? Virou um triângulo assim, ó. Um triângulo retângulo assim, né? Que é basicamente a metade da folha, né? Eu dobrei a folha e ficou metade agora. Se eu falar que esse ângulo aqui é alfa, né? O que acontece? É porque esse ângulo aqui é alfa. Então esse aqui é alfa também, né? Tranquilo. É basicamente isso. Eu tinha o ângulo aqui, ó. Inclusive o ângulo aqui do quadrado. Deixa eu botar a borracha de traço. Se eu tenho o quadrado, esse ângulo aqui é 90 graus, que todo ângulo do quadrado é 90 graus. Então se eu dobrei na metade, a ideia é que eu vou dobrar em ângulos iguais. Então aqui vai ser, por exemplo, 45, 45. Bem tranquila a ideia, né? Se aqui é alfa, aqui é alfa. Tranquilíssimo. Bora para as próximas. Estamos até aqui perto de acabar. Próxima propriedade. Se eu tenho um quadrilátero inscrito em uma circunferência. Já tenho uma circunferência aqui e eu tenho um quadrilátero inscrito. A ideia é que os ângulos opostos, né? Então, ó, vou botar aqui na mesma cor. Vou botar em cima. Esse ângulo é oposto a esse, né? Por quê? Porque não está do lado. É basicamente isso. Esse ângulo aqui está do lado desse, né? Esses dois estão um do lado do outro. Esse aqui está oposto. E agora eu vou botar em outra cor. Deixa eu botar nesse aqui, ó. Então eu tenho aqui ângulos opostos, né? Eles estão aqui na mesma tonalidade. A ideia é que esses ângulos opostos, eles somam 180 graus, né? Então, esse A mais esse B é igual a 180. E esse C mais esse D também é igual a 180. Nossa, Vitor, sério? Só isso? Só isso. E como é que a gente prova isso aqui? Muito tranquilo também. Olha só, é só fazer uma diagonal. Se eu faço, por exemplo, essa diagonal aqui, esse ângulo aqui tá olhando para qual? Ó, até botar em outra cor. Esse ângulo aqui em roxo, ele tá olhando para esse arco aqui. Aí eu tenho o ângulo oposto a ele, né? Eu botei em azul. Esse ângulo aqui tá oposto. Ele tá olhando para qual arco? Ó, tem as duas retas aqui. Elas estão olhando para esse arco aqui, ó. Então o que a gente pode perceber? Que a soma, né, dos arcos deu 360. Só que o que vocês lembram? O que acontece? Eu tenho o ângulo central. O ângulo central, né, a partir do centro. Então, se eu tenho esse ângulo central que está olhando para o mesmo arco, ó, para o mesmo arco lá em roxo. Está olhando aqui. Então, esse ângulo central é o dobro desse. Então, aqui está olhando para o arco roxo. Está olhando para o arco roxo. E esse ângulo aqui está olhando para esse arco em azul. Só que esse ângulo é o dobro desse. Só que o que acontece? Esse ângulo em azul aqui, ó, o ângulo central, mais esse ângulo roxo aqui, eles somam 360, né? Então acontece que esse ângulo inscrito mais esse ângulo inscrito vão somar metade, né? Porque eles são metade do ângulo central. Então eles somam 180. A ideia por trás é essa, bem tranquilinha. Beleza? É isso aí. Depois dessa aula aqui vocês vão ficar fera, vão ficar craque. Agora para resolver a questãozinha aí de OBMAP vai ficar tranquilo. Tem outra forma de achar ângulos também, que é a fórmula a partir de triângulos semelhantes. Então, por exemplo, você tem esse triângulo aqui. Semelhantes ou congruentes, né? Porque um ângulo congruente é basicamente um triângulo congruente a outro é um triângulo que é semelhante, só que a semelhança é de razão 1, ou seja, é como se você multiplicou todos os lados por uma constante 1, ou seja, não mudou, né? Então, olha só, eu tenho esse triângulo pequeno aqui. Deixa eu mexer com ele aqui. Aí, o que eu posso falar? Posso falar que esse ângulo aqui é x, né? Aí a gente pergunta, que ângulo é esse daqui, ó? Esse daqui. Ele é x também. Nossa, por que ele é x também, Vitor? Porque esse triângulo, ele é semelhante a esse. E triângulos semelhantes têm os ângulos iguais. Porque esse triângulo é basicamente esse aqui reduzido em escala, né? Olha só, os lados são 3, 3 e 1,5. Aí aqui é 6, que é o dobro do 3, 6, que é o dobro do 3, e 3, que é o dobro do 1,5. Então é o mesmo triângulo. Eu só meio que mudei a escala dele,
né? Então, se eu pego, ó, esse triângulo aqui, e eu, digamos, mudo a escala, ó, virou o mesmo triângulo, eu consigo até sobrepor, ó. É o mesmo triângulo, é o mesmo ângulo. No caso, ele só está com a escala dobrada. Então, os ângulos vão ser iguais. Então, se eu falo que aqui é, sei lá, aqui é um Y, aqui tem que ser um Y, né? Por quê? Porque aqui está oposto a 1,5. Aí esse ângulo aqui é o que está oposto ao lado, que seria o lado 1,5, só que com a escala dobrada, né? Então esse aqui é o lado que seguiu a proporção, né? Pegou esse lado aqui e multiplicou chegando 3. Tem que tomar cuidado. Esse aqui é o Y, aí a pessoa vai lá e bota o Y aqui. Não, toma cuidado, né? Tem que observar os lados corretos, né? E os ângulos corretos. Então aqui seria um Y, isso aqui é um Y. Se aqui é um X, aqui é um X. Inclusive aqui vai ser X também, por quê? Porque esse é um triângulo isósceles, com dois lados iguais. Tem dois lados iguais, os dois ângulos vão ser iguais. Novamente, o ângulo que é diferente é o ângulo que fica entre os lados iguais. Tranquilo? E agora, indo um pouquinho para a trigonometria, para quem é fraco, assim, fraco, entre aspas, quem está no ensino fundamental, não está muito acostumado, pode já deixar o like e ver outra videoaula se quiser, né? Porque essa parte agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas para quem é curioso, quem gosta de matemática mesmo, fica aí que talvez vocês vão estar aprendendo coisas novas. Então, eu também consigo achar ângulos a partir do quê? Da trigonometria. Digamos que eu queira achar esse ângulo aqui, ó, X. Aí tem um triângulo retângulo, né? Então, olha só, eu consigo, por exemplo, fazer o seno, né, desse ângulo. Então, o seno de X é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ficaria o quê? L sobre 2L. Eu posso cortar L em cima e embaixo, dividir por L em cima e embaixo, ficaria 1 sobre 2. Só que se seno de X é 1 sobre 2, quanto tem que ser esse X? Bem, tem várias possibilidades, mas dentro do contexto de um triângulo, né, de um triângulo retângulo, quando a gente lembra da tabelinha, só faz sentido uma possibilidade, que é o quê? É ser 30 graus, né? Aí você tem que lembrar da tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então 1 sobre 2, raiz em cima de cada um, né? Então, a ideia é que o seno de 30 graus é um meio. Então, se a gente sabia que o seno de x deu um meio, é porque esse ângulo aqui tem que ser 30 graus. Da mesma maneira, se eu quiser descobrir esse, aqui é 30. Aqui eu já conseguiria descobrir esse, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, o que eu tenho? 90 mais 30, 120. Mais esse daqui tem que ser 60, né? Para dar 180. Mas, vamos encontrar com trigonometria. Como que eu posso achar esse ângulo aqui? A gente pode aplicar, por exemplo, um seno, cosseno, tangente, tanto faz. Vamos aplicar aqui também, ó, um seno, que é o quê? O oposto sobre hipotenusa. Então, o que a gente tem? Vou falar que esse ângulo é Y. Qual é o oposto? L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 2L no caso. Perdão. Então, olha só. Esse 2L está sobre 1. Divisão de fração, inverto e multiplico. Né? Beleza. Esse L eu corto com esse L. Fica o quê? Raiz de 3 sobre 4. Sobre 4? Isso aqui tá certo? Será que eu fiz alguma coisa errada? É porque aqui era para ser só L raiz de 3. Eu botei um valorzinho errado. Mas a ideia é que é L raiz de 3. Perdão, pessoal. Vamos fazer de novo. Ó. Esse sobre esse. Fica o quê? L raiz de 3, né? Sobre 2L. Tranquilo. Aqui eu corto L em cima e embaixo. Ficou raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o quê? É o seno, né? É o seno do Y. Então, se o seno do Y está dando raiz de 3 sobre 2, é porque esse Y aqui, dentro desse contexto desse triângulo, tem que ser 60 graus, pela tabelinha. Então, o Y aqui, 60 graus. Como a gente já sabia também, né? Pela soma dos ângulos internos do triângulo retângulo. E outra forma também é a parte da lei dos cossenos. Que é o que, ó? É assim, C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes cosseno de alfa. Então, digamos que esse lado aqui é um lado A, esse aqui é um lado B, esse aqui é um lado C e esse aqui é um ângulo alfa. Então, tem essa fórmula aqui, que é chamada lei dos cossenos. Então, a gente pode aplicar a lei dos cossenos aqui para tentar descobrir o ângulo também. Se a gente tem todos os lados, a gente consegue achar o cosseno do ângulo, né? Então, achando o cosseno do ângulo, fica tranquilo. Então, até tá apagando aqui. Não vou apagar, não precisa não confundir depois. Então, vamos achar o cosseno desse ângulo? Vamos. Só jogar tudo na fórmula. Qual é o C? O C aqui é o L raiz de 3. Então, fica o quê? L raiz de 3 ao quadrado. É igual. Quanto é o A? O A é L. L ao quadrado. Quanto é o B? O B é L. L ao quadrado. Menos 2. Quanto é A? É L. Quanto é B? É L. Então, L vezes L. Isso aqui dá até L ao quadrado. Vezes cosseno do alfa. O alfa é o ângulo que está oposto ao C, né? Então, se eu quero achar o lado C,
eu vou pegar o ângulo alfa, que é o ângulo que está oposto ao lado C. Tranquilo? Então, ó, L raiz de 3 ao quadrado fica 3L ao quadrado. Ó, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Menos 2L ao quadrado vezes cosseno do ângulo. Cosseno de alfa. Esse 2L ao quadrado posso jogar para lá. Fica L ao quadrado aqui. E esse 2L ao quadrado está negativo, eu posso jogar dividindo. Menos 2L ao quadrado. Corta L ao quadrado em cima e embaixo. Fica 1 sobre menos 1 meio, né? Igual cosseno de alfa. E quanto poderia ser? Cosseno de alfa está dando menos 1 meio. Bem, isso aqui, dentro do contexto de um triângulo que todos os ângulos são menores que 180, alfa só poderia ser 120 graus. Tranquilo? Então é isso. Por hoje é só. Acabamos aqui tudo que tinha. Foi uma aula bem densa, então vocês vão ter que ficar revisando várias vezes, né? Ver essa aula várias vezes. E estejam compartilhando também para os seus amigos que fazem o Enem, fazem Olimpíadas, o OBMEP principalmente, né? Porque pode estar sendo útil para eles. Deixe um like, novamente eu peço, se inscrevam no canal que eu estou querendo chegar aos 1000 inscritos. E deixem nos comentários novas propostas de aula que vocês querem que eu esteja gravando. Desde já agradeço e um abraço.